oi, oi, sempre viva com Totó. Gente, faz um tempo, né, que a gente está um pouco afastado, ouviu um monte de coisa, mas a Páscoa passou, mas a gente ainda se encontra nessa energia da Páscoa, nessa força da Páscoa. E o que significa esse renascer, essa renovação, né? Porque a morte e a ressurreição. Quando a gente pensa nisso, pensa no sacrifício, pensa nas penitências e tudo o que acontece, o que vem na nossa cabeça, o que isso serve para a gente num espírito de renovação, de o que eu posso fazer com a minha vida, como eu colaboro em termos de energia para que isso ocorra na nossa vida, na minha vida. Primeira coisa, não é uma renovação, não é um renascer, não é um restauro do nosso próprio eu. Então, o que a gente poderia pensar? Qual seria o maior sacrifício, além de, geralmente, na quaresma, não comer carne, fazer alguma penitência? O que a gente poderia fazer? Pegar uma das características, porque a gente tem um monte. Ruim, temos várias, não é só uma. Pensa que a gente é legal, você pensa que você é legal, você pensa, mas para o outro, às vezes, você não é. Eu penso que eu posso estar legal, mas muitas vezes eu não sou legal para o outro, eu não faço uma coisa boa, pode ser boa para mim, mas pode não ser boa para o outro. Então, o que eu quero que vocês pensem? O que na vida vocês, vamos pensar uma coisa, acabam escutando mais? Nossa, você é brava. Nossa, você responde demais. Nossa, você não deixa nem a gente falar. Você já corta. Nossa, você fala por mim. Vamos ver outras características. Nossa, tudo que eu vou falar você critica. Nossa, gente, eu já fiz isso muito. E aí você critica tudo. De repente a criança vem, ao invés de se elogiar, você condena. Então, assim, por quê? Porque eu quero educar. Mas será que é assim? Então, eu quero que você pegue uma característica sua e o que você faz a partir de agora, nessa força divina de restauro, de renovação. Comece a trabalhar com seu eu, fazendo o quê? Uma mudança interna, uma mudança pessoal. Para quê? Eu critico, então eu vou criticar menos. Eu vou segurar a minha energia. Nossa, isso aí... Não vou falar, perdão, nada disso, te compreendo. Para quê? Para ter uma empatia maior. E o que é isso? Eu escutar o outro, eu aprender a ouvir. Porque a gente tem um defeito muito grande, a gente não ouve. A gente interpreta aquilo que eu estou vendo da maneira que a gente quer. E isso é grave, gente, é muito grave. Ontem, por exemplo, eu falei uma coisa aqui. Vou dar um exemplo. Olha, existe um parente seu, é muito tímido, fica constrangido pela sua agressividade. Aí a pessoa interpretou assim, nossa, a Totó falou que a minha parente é bobinha, aceita tudo. Foi isso que eu falei? Não, eu falei, ela fica com medo, ela fica constrangida com a sua agressividade. E aí ela aceita determinadas coisas. Então, por que há esse problema? Uma fala e uma interpretação errônea. Porque eu não escuto. Eu não sinto o que a pessoa está sentindo. Eu não chego na pessoa. E o ser humano, para ser uma pessoa humana, vamos colocar, humana, eu tenho que sentir o outro. Eu tenho que sentir o que o outro está sentindo para eu poder interpretar. Ou para eu poder condenar, quem sou eu para condenar, ou para eu poder interpretar. Então, se a gente começar nessa Páscoa, parar para ouvir mais, pegar um defeito desse, aí você me fala, Totó, você falou isso, a pessoa entendeu errado. Então, eu vou ter que aprimorar a minha fala. Eu vou ter que entender como é que eu vou falar para determinadas pessoas, para que ela entenda exatamente aquilo que eu estou falando. Então, eu melhoro o vocabulário, eu melhoro a maneira de falar, a minha interpretação, para o outro conseguir me interpretar melhor.
E outra, eu tenho que ouvir melhor o outro para que eu não possa criticar e para que eu possa entender melhor o que ele está falando. Então, esses a gente fala, senão da vida, ele precisa ser restaurado. Então, aproveitar essa Páscoa, já foi a quaresma, já deixei de comer carne, já fez isso, mas a gente precisa fazer uma quaresma interna, fazer um reconhecimento interno de mudança, um restauro, gente, porque a mudança não é do mundo, a mudança é nossa. 100% a gente fala, você é responsável por você. Cada um, eu sou responsável por mim. 100%, não é o outro que me agrediu. Fui eu que deixei o outro me agredir. A gente tem que entender, eu fiz de uma forma que o outro interpretou errado, eu não tive força para rebater. Não é briga, são interpretações. Por isso que a gente fala, a gente precisa compreender. Por isso que Jesus falou, não condene, não aponte, não julgue. Não julgue, não julgue. Porque quando você julga, você não está vivendo a vida do outro. Como é que você vai julgar? Entendeu? Então a gente tem que entender que esse restauro é interno. Somos nós restaurando a nossa essência. E isso é importantíssimo, porque isso faz a gente mudar o mundo, o nosso mundo. E se eu mudo o meu mundo, eu ajudo a mudar o mundo do outro. Porque eu estou mudando o meu, o outro muda o dele, a gente muda o mundo. Agora, a gente tem mania de condenar, de criticar, de apontar, fulano atrapalhou, fulano fez, fulano grita. Então, quando a gente começa a escutar fulano grita, o fulano que grita, ele vai fazer o restauro na vida dele, vai deixar de gritar. Por quê? Porque é um impulso nosso, é uma mania ou é uma maneira. Então, vamos usar essa força da Páscoa, vamos usar esse dinamismo de morrer e renascer. Morre o que é ruim na gente, renasce o que a gente pode fazer de mudança. E fazer isso a partir de agora. Porque quem ganha é você. O meu marido diz que eu reclamo muito. Então deixa de reclamar. Comece a reclamar mesmo, menos. Porque a gente, até quando reclama, a gente clama errado. A gente clama o defeito. Então, se eu clamo o defeito, eu estou pedindo o defeito. Lembra que a onda que vai e a onda que volta? Se eu reclamo, vem mais daquilo que eu estou reclamando. Não tem jeito. Eu mando aquilo, é aquilo que volta para mim. Então, vamos, a partir de agora, pensar um pouco melhor no que eu faço e a maneira que eu faço e que eu coloco isso no mundo. Maneira de falar, maneira de agir, maneira de entender. E vamos restaurar, reformar isso dentro da gente, para que renasça uma nova maneira mais bonita de ser e que isso vai engrandecer você, vai engrandecer quem convive com você. Então vamos aproveitar essa época e cada um de nós, pelo menos uns 2 defeitos, 3 que a gente tem bilhares, a gente começar a restaurar. E aí vocês vão ver que muita coisa muda. Por quê? Porque uma criança que vê o meu defeito, ela copia. Uma criança vê que eu grito, ela vai gritar. E vai gritar com os outros. Se a criança vê que eu não grito e que eu converso, ela vai conversar com os outros, porque ela vai imitar os pais. Então, se cada um mudar, muda o mundo ao seu redor. Combinado? Pensa nisso com amor e carinho. Faz essa proposta de vida para você e você vai ver o quanto você vai lucrar. Por quê? Porque quem vai sair ganhando é você. Pense nisso com amor e carinho. Grande beijo!